Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos a quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e 16 a 18. No Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a realizarmos um exame de consciência. O Senhor nos convida a repensar, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa postura diante de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Lembremos-nos que a nossa fé não pode ficar escondida, não pode ficar trancada, não pode ficar abafada em nossos corações. O Evangelho de hoje nos convida a este pensamento, a revisitarmos esta certeza através daquilo que Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje. 3 manifestações de fé: a esmola, a caridade e o jejum. São formas de manifestar concretamente a nossa fé. A nossa caridade, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina, não deve ser uma caridade ostentada, mas discreta, deve ser uma caridade humilde. Nós não devemos fazer a caridade para aparecer. Não pode a nossa oração também ser apenas devoção excessiva, ritualismo exterior. A nossa oração, na verdade, deve ser encontro com Deus. Jesus também nos ensina sobre o jejum. Jejum que é ascese, não pode ser feita para mostrar aos outros. Jejum deve ser feito para um encontro concreto com Deus, evidenciando o sacrifício. Essas 3 atitudes, a caridade, a oração e o jejum, não podem, meus irmãos e minhas irmãs, serem atitudes externas, mas devem tocar o nosso coração. Essas 3 atitudes devem manifestar a Deus e aos outros que eu sou um bom praticante. Mais do que isso, essas 3 atitudes, elas devem manifestar o meu desejo de estar e permanecer com Deus. Não é somente para que eu possa dizer eu sou um bom cristão, porque eu faço caridade, porque eu rezo todos os dias, porque eu pratico o jejum. Essas 3 atitudes, elas devem, antes de manifestar que nós somos bons cristãos, devem manifestar uma sincera vontade, um sincero desejo de estar e permanecer com Deus. Bem mais do que amar a Deus, nós somos chamados a descobrir que nós somos amados por Ele, infinitamente amados, e nós precisamos deixar que Deus nos ame. Meus irmãos e minhas irmãs, que a oração, a esmola e o jejum que vivenciamos nos aproximem de Deus. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 4 do Evangelho de hoje. De que modo? De modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Que ao praticarmos a caridade, o jejum, a esmola, a oração, nós esperemos a recompensa de Deus e não o aplauso das pessoas. A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra amizade. Amizade com Deus. A esmola, o jejum e a oração devem ser atitudes, manifestações que nos levem a ter uma profunda amizade com Deus. Não busquemos o aplauso dos homens. E a terceira semente: busco viver e manifestar a minha fé como uma forma de encontro direto e pessoal com Deus? Ou tantas vezes a preocupação com os outros, o que veem, o que pensam, o que acham, ocupa o primeiro lugar na minha vida? Que a nossa preocupação seja aquela de estar e permanecer com Deus, e não com o aplauso, o reconhecimento, a gratidão das pessoas.
Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos vocês, o meu abraço a todos vocês e que esse Evangelho de hoje nos ajude a repensar e a reviver, reavivar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.